E agora a informação. Faltam agora alguns detalhes entre Palmeiras e Flamengo para saber como é que vai se dar. E aí o negócio é o seguinte, tá? Informação que eu tenho aqui para trazer para vocês. Muito bem, nação, pode preparar a festa, hein? Você que tá feliz com essa negociação, reviravolta maluca entre Flamengo e Palmeiras. Vamos acompanhar aqui esse corte do Sport Center da ESPN, link na descrição, separei outros cortes aqui também. Os créditos de vídeo estão na descrição. Já se inscreva, acione o sino, deixa o like e vambora, porque tem muita informação. Porque o Flamengo encerrou a preparação para pegar o Atlético Mineiro, treino pela manhã. Nesse momento eles estão viajando para Belo Horizonte, local do confronto com o Galo, nessa quarta, 9h30 da noite. A boa notícia, Igor Jesus, a tendência é que ele fique à disposição no sábado contra o Cuiabá, querendo ou não, um reforço caseiro nesse momento aí que o Flamengo está tendo muitos desfalques. Pulgar, como nós falamos no último vídeo, chegou ao Rio de Janeiro, nessa manhã se reapresentou normalmente, inclusive num determinado momento treinou como titular, já a gente vai falar qual time o Tite esboçou, podendo ter novidades ou até mesmo jogadores titulares poupados. Cebolinha continua como desfalque. Vamos logo para a escalação, porque é o seguinte, o Tite ele pode poupar 2 titulares, pelo menos foi o que ele mostrou na atividade dessa terça-feira. Gerson e Pedro, como eu falei aí, dei spoiler no começo do vídeo. Porque, num primeiro momento, ele botou Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan como primeiro volante, Pulgar ao lado dele como segundo volante e Gerson sendo o homem responsável pela armação das jogadas. Depois, aí Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Depois ele tirou o Gerson, colocou o Vitor Hugo, ou seja, o Lohan, que vinha sendo como titular, nem nesse momento entrou como provável titular. E o Pedro, quem entrou no lugar dele foi o Carlinhos, porque o Gabigol segue fora da lista de relacionados por decisão do Departamento de Futebol do Flamengo, que está, entre aspas, ajudando o empresário dele na busca por um novo clube, como o próprio empresário disse que está fazendo. E aí o time ficou Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Alan, e no lugar do Pulgar quem entrou também foi o Léo Ortiz, ou seja, o Pulgar pode não ser titular, o Léo Ortiz pode ser titular ao lado do Alan, Vitor Hugo, Luiz Araújo, Carlinhos e Bruno Henrique. Então existe essa dúvida, ou seja, o Tite ele tem essas 3 dúvidas aí para o jogo dessa quarta-feira e ele vai bater o martelo em uma reunião com a comissão técnica lá em Belo Horizonte. E por falar em Pedro, galera, ele fechou o melhor primeiro semestre dele da carreira, é isso mesmo, levantamento que o GE.com fez aqui. Nesse primeiro semestre, ou seja, até o dia 30 de junho, foram 32 participações diretas em gols em 34 jogos. Quase uma por partida, uma participação por partida. É absurdo o desempenho do Pedro. Na temporada até aqui são 26 gols, botando os 2 gols nos amistosos no começo da temporada contra o Philadelphia Union e o Orlando City, lá nos Estados Unidos. Já não deve continuar no Flamengo, isso está muito claro. O Gabigol passa por uma situação até constrangedora no Flamengo, onde tudo foi exposto pelo Marcos Braz ali na coletiva de imprensa. O Marcos Braz deixou claro, vamos colaborar para que o Gabigol saia do Flamengo, ou seja, que ele não chegue a 7 jogos pelo Flamengo. E aí o negócio é o seguinte, tá? Informação que eu tenho aqui para trazer para vocês, as conversas com o Palmeiras evoluíram, tá? Conversas entre Gabigol e Palmeiras evoluíram. O Palmeiras já mostra, sim, um interesse no jogador. Agora, o que acontece? Há quem diga dentro do Flamengo que um acerto entre Gabigol e Palmeiras pode estar próximo. Eu falei com uma pessoa que tem fontes dentro do Palmeiras que me disse que realmente as conversas evoluíram entre Gabigol e Palmeiras. Ou seja, para quem achava que o Palmeiras estava só flertando com o Gabigol, não. Não é só um flerte, não é só para pressionar o Flamengo. O Palmeiras tem sim um interesse. Agora, o Palmeiras, ele sabe negociar. O Palmeiras, ele tem o tato da negociação. O que acontece? Pode ser que esse acerto, Gabigol e Palmeiras, ele só aconteça no fim do ano. Por que esse acerto entre Gabigol e o Palmeiras pode acontecer apenas no fim do ano? Porque aí o Gabigol vai estar livre.
E aí, o Flamengo não vai ter direito a cobrar nenhuma compensação financeira pelo Gabigol. Porque hoje, a posição do Flamengo é a seguinte: só libera o Gabigol no meio do ano se houver uma compensação financeira. Ou seja, se algum clube se dispor a pagar, 5 milhões de dólares, cerca de 20, 30 milhões de reais, além do acerto com o Gabigol. O Flamengo não está interessado e não vai ceder para uma negociação onde apenas, eu quero pegar o Gabigol, eu pago o salário dele e você deixa de pagar. Não. Por quê? Porque dinheiro não é problema para o Flamengo. O Flamengo não vai aceitar não ganhar dinheiro nenhum e ainda reforçar um rival direto na briga pelo Brasileiro, pela Libertadores, negociando o Gabigol. Mas o Palmeiras conversa com o Gabigol, vai acertando ajustes com o Gabigol e pode ser que o Palmeiras esteja próximo de assinar um pré-contrato com o Gabigol. Ou seja, assina um pré-contrato agora, no meio do ano, já acertando tudo, e no fim do ano, o Gabigol aí sim já seria jogador do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras não parece disposto a pagar uma compensação financeira para o Flamengo para ter o Gabigol apenas por meio ano. Não. O Palmeiras, pelo que eu estou apurando da negociação, ele prefere que o Gabigol continue no Flamengo, se o Flamengo exigir uma compensação financeira, e acertar com o Gabigol apenas para o fim do ano. E é claro, tá? O Gabigol também deve querer uma compensação financeira. O Gabigol deve querer um valor de luva. Isso é a grande vantagem do jogador quando o contrato acaba. Ele pode cobrar um valor em luvas. Ou seja, o valor que um clube pagaria pela compra, ele pagaria dando um dinheiro antecipado na mão do Gabigol. Então, fica difícil qualquer negociação de qualquer clube com o Gabigol. Eu vou trazer a informação ainda do Cruzeiro, só que eu peço o like de todo mundo, tá, galera? E agora a informação pode não estar ali nos planos do Cruzeiro, a gente viu o Pedrinho dizendo que não, mas está nos planos do Palmeiras. E a verdade é que o Gabigol está muito próximo de ser contratado pelo Palmeiras. Faltam agora alguns detalhes entre Palmeiras e Flamengo para saber como é que vai se dar essa transferência. E aí a pergunta, Gustavo Zupac, se ele realmente vai para o Verdão, qual é o impacto disso no Flamengo e o impacto do Palmeiras com a chegada desse jogador desse tamanho? Seria um impacto muito grande. No caso do Palmeiras, um impacto muito grande esportivo e moral, vamos dizer assim, repercussão. No caso do Flamengo, é mais o impacto da repercussão, porque esportivamente o Gabriel tem acrescentado muito pouco ao Flamengo. O Flamengo não tem usufruído do Gabriel, né? Faz mais de um ano que infelizmente, para todos os envolvidos, né, Flamengo e atleta e torcida, o Gabriel tem sido um mero coadjuvante nos jogos do Flamengo, né? Então, claro que é uma perda de elenco, evidentemente que sim, uma opção a menos, mas em termos práticos, muda muito pouco o nosso olhar sobre o Flamengo para as competições. No caso do Palmeiras, é um reforço de impacto, você tira um jogador desse tamanho de um rival direto e é um cara que chega para ser titular, não sei se de imediato, se for contratado para agora, se de imediato ou se o Abel vai administrar. Se o Palmeiras contratar o Gabriel, a discussão sobre o perfil do atleta vai vir à tona, né? Porque o Abel trabalha com um perfil de atleta diferente do Gabigol. O mais próximo de perfil de atleta do Gabigol que o Abel trabalhou no Palmeiras é o Dudu, que nem sempre é um cara fácil de lidar. E mesmo com o Abel tendo, em alguns momentos, algumas divergências com o Dudu, ele conseguiu usar isso a favor dele. O Dudu, ele era uma peça super importante no time do Palmeiras, em conquistas, inclusive, até a lesão que teve. Não é o fato do episódio Cruzeiro, que tinha ali uma insatisfação do Dudu, que mostraria o contrário. O Abel conseguiu contornar. Então, se o Palmeiras conseguir trazer o Gabigol, seja para agora, seja para o ano que vem, a partir de um pré-contrato, vai ser uma quebra de paradigma quanto a esse perfil. O Palmeiras não costuma contratar o jogador. O próprio Dudu, ele estava no Aldo Rail e voltou por empréstimo. Né? Palmeiras não costuma contratar esse perfil de atleta, um cara mais polêmico, mais individualista, muitas vezes marrento demais, indisciplinado em alguns instantes. Não é esse o perfil que o Abel costuma trabalhar. Acho que vai ser um desafio se isso acontecer para o Gabriel ser inserido, mas é plenamente possível que seja.
porque é de interesse do atleta melhorar também. Né? É isso que eu ia falar. E o perfil, uma coisa é o Gabigol, ídolo do Flamengo. Uma coisa é o Gabigol agora tentando retomar essa idolatria, não o Flamengo. Fome que ele vai estar também. E uma coisa é como as coisas funcionam no Flamengo, onde ele podia tudo. Podia discutir com o dirigente, podia largar treino no meio quando discute com algum jogador, podia desrespeitar o rapaz do doping, podia tudo. Outra coisa é como as coisas funcionam no Palmeiras. No Palmeiras as coisas funcionam diferente. O departamento de futebol do Palmeiras é muito mais organizado há muitos anos do que o do Flamengo. Então, acho que se isso de fato acontecer para agora ou para janeiro, o Gabriel vai ter que se inserir no contexto. E é possível que aconteça, mas vai ser um desafio de parte a parte. Então, André, mas eu acho muito interessante, a gente está vendo no telão, é impossível nos últimos anos a gente não olhar esses dois escudos emparelhados e não ver grandeza numa imagem parada, né? A gente está falando de Palmeiras, a gente está falando do Flamengo. O Gabigol, figura histórica desse Flamengo e figura histórica, não desse Flamengo, figura desse Flamengo e do Flamengo como um todo. Isso. Fazer um movimento desse numa era em que esses escudos emparelhados trazem rivalidade, é um movimento grande. Quando a gente pega o quarteto clássico do Flamengo, é um quarteto que não tem aquele perfil de venda para a Europa, ou porque o Gabigol já foi e não voltou, ou mesmo a Arrascaeta não foi. Dava para imaginar que, se um dia o sol se pusesse para um deles no mercado brasileiro, Flamengo, o quê? Flamengo e Galo, de repente, como possíveis receptores, né, compradores. Como é que, por mais que a gente antecipasse, era difícil imaginar isso ocorrer, mas está em vias de ocorrer. Como é que você vê isso, a grandeza de um movimento Primeiro desse? porque não são muitos clubes que conseguem remunerar esses jogadores, né? Então, se o Dudu saísse do Palmeiras por qualquer motivo, não seriam muitos clubes capazes de remunerá-lo. O salário que ele tem, a não ser que ele queira fazer uma caridade e falar, não, tudo bem, eu vou aí para ganhar 1/3. Mesmo assim, vai ser uma coisa maluca, né, em termos do que é a realidade, mas não vamos entrar aqui pelo caminho dos jogadores. Falando do ambiente da indústria do futebol, tem poucos times que podem remunerar o Gabriel. Então, ontem até eu falei aqui no programa que tem uma coisa que me chama a atenção nessa proposta de renovação que o Flamengo teria apresentado e teria sido recusada pelo Gabriel e pelos seus representantes, que era uma proposta de 50% de aumento no salário. Ele já tem um dos maiores salários do clube. Como que você oferece 50% de aumento para alguém que, teoricamente, você não conta, porque ele não joga no seu time hoje? E não é que o Tite vai embora do Flamengo no final do ano. Sim. As coisas não vão mudar. Então, eu acho que a minha impressão é que essa coisa dos 50% de aumento serve aos dois. O Flamengo pode falar para o seu torcedor que tentou, até oferecendo um aumento tremendo para um jogador que não merece. Não é que o Gabriel não merece o dinheiro. Pensando num jogador que é reserva e que tem o passado que o Gabriel tem, não se justifica um aumento de 50%. Isso não é razoável. Sim. Isso serve à diretoria do Flamengo para dizer que fez todo o esforço possível, porque se trata de um ídolo. Claro. E serve ao Gabriel também para mantê-lo valorizado em termos da sua remuneração desejada em outro lugar. Sim. Então, gostaria de ver o papel, jamais vou ver, né? Mesmo porque parece que não vai ser assinado. Então, ele vai ser igual o contrato da CBF com o Ancelotti. Né? Não vale a pena deixar passar essa oportunidade. Aliás, presidente Edinaldo, mostra o contrato com a assinatura do Ancelotti para resolver esse problema, porque senão a gente vai ficar pensando que ele nunca existiu. Voltando ao caso, são poucos os clubes que podem remunerar o Gabriel. Normalmente, a gente não pensa em ver alguém fazendo a transferência do Palmeiras para o Flamengo, do Flamengo para o Palmeiras, num bom momento. Porque isso sim é desarmar o rival. É um movimento de mercado que um clube não deve permitir. O meu jogador, num bom momento, ir jogar no meu maior rival. Sim. O Palmeiras tentou fazer com o Pedro, embora o Pedro fosse reserva na época. Mas um reserva aparentemente mais útil do que o Gabriel é hoje, né? Para o time. Mas aí também, aí era uma oportunidade, como seria o Bruno Henrique também. Mais no caso do Pedro do que no caso do Bruno Henrique. Voltando de lesão, você não tem muito controle. O Pedro, você tem anos de uma projeção excelente de ótimo futebol, como ele está mostrando. E aí era uma tentativa de explorar ali o desgaste dele, uma certa infelicidade com jogar ou não e tal. Agora, o Gabriel é um jogador que está muito claro, não quer ficar no Flamengo. E o Flamengo também não o quer.
Então é uma coisa diferente da qual a gente sempre imaginou. Será que vai haver um ídolo vai sair de um para o outro? Acho muito improvável. Os clubes não vão permitir. Mas alguém que não está sendo aproveitado e que não quer ficar. Para mim, a declaração do Marcos Braz ontem, ela encerra a carreira do Gabriel no Flamengo. Encerra. Estamos colaborando com a agente que está procurando novos ares. Então ele não vai ficar aqui, foi afastado para não jogar mais do que 7 partidas. E se ele não encontrar um lugar, no final do ano ele vai para onde ele bem entender. Ou seja, aqui ele também não fica. Sim. Nós não queremos. Então, é que agora alguma coisa pode acontecer e mudar, porque já tem o caso do doping, da camisa do Corinthians, mas eu não consigo entender uma declaração como a que o Braz deu, sem imaginar que acabou. Mas assim, mesmo que seja um jogador em baixa, reserva, etc e tal, se concretizada for a negociação, é uma das maiores transferências Eu concordo. do ambiente interno que a gente já viu no futebol brasileiro nos Mesmo últimos nessa anos. situação, verdade. Pelo que representa o Gabriel, ele é, para mim, o segundo maior jogador da história do Flamengo, e pelo que representam hoje Palmeiras e Flamengo. Concordo. A idolatria Não é o dele Luiz fica Figo saindo, prejudicada? não é o Luiz Figo saindo do Barcelona para o Real Madrid. A idolatria dele fica prejudicada. Já está e ficará ainda mais se esse for o movimento que ele fizer. Sim. Ainda mais se der certo, né? E eu desconfio que dará. Eu também. Eu reputo essa intenção do Palmeiras contratar o Gabriel como corretíssima. Isso Corretíssimo. sério. Não, quando você fala do Figo, aí se você coloca no que o contexto... Figo era o melhor do mundo na Coloca no época. contexto. Barcelona e Real. Se trata de resgatar um jogador. Sim. Né? Não é aproveitar alguém que está no auge e foi seduzido por uma proposta financeira do triplo do salário. Não, eu quero, vou embora e tchau. Se trata de resgatar o Gabriel. Ele tem muito a oferecer? Nossa, ele muda o time do Palmeiras de um jeito a deixar a escalação do Palmeiras, nome por nome, um negócio assustador. Sim, Como o Abel Ferreira nunca teve. é a minha opinião, como o Abel Ferreira nunca teve. Aí tem, evidente, mais Campeonato Brasileiro, mais campeonato, mais Copa Libertadores, super campeonato mundial. O Palmeiras está pensando em tudo isso. Sem dúvida. E um jogador que pode mudar o que já vem ganhando e tornar as coisas ainda mais difíceis para todos os adversários, incluindo o Flamengo. Mas se trata de resgatar um jogador, não contratar alguém que está por cima. A gente vai seguir aqui só para uma ponderação final que a gente às vezes esquece, também a idade. O Gabriel tá tanto tempo na estrada que a gente trata ele como veterano. Ele tem 27, faz 28 em agosto. Tá no prime. Tá no... E aí você tem que considerar, no bom sentido, o sangue nos olhos. Sim, sim. Porque aí isso pode mudar a trajetória de alguém. Claro. Porque é uma carga extra de motivação para fazer o que as pessoas acham que ele não vai ser capaz de fazer. Sim. Muito bem, tá? Então, são as últimas informações do Flamengo, imprensa esportiva, atualizando as notícias do Mengão. Duas situações aqui para a gente fechar esse vídeo com chave de ouro. Dirigentes do Flamengo viajam à Europa para contratações de lateral e ponta. Pois é, hein? Flamengo em busca aí de contratações. Em recentes entrevistas, o vice Marcos Braz revelou que a ideia é trazer 2 ou 3 jogadores na janela de meio do ano. E eu não sei se ele já estava pensando no atacante, né? Porque se Gabigol foi embora, tem que trazer alguém. Marcos Braz vai em busca aí de Marcos Antônio, da Lazio, da Itália. Além de os demais serão captados em breves, né? Quando o dirigente rubro-negro irá viajar à Europa nos próximos dias. De acordo com o GE, o executivo Marcos Braz e o Spindle nem viajaram para Belo Horizonte com a delegação, pois são de malas prontas para a Europa. Um dos destinos aí será Londres, capital da Inglaterra. Além disso, a ideia é voltar ao Brasil com a contratação de Marcos Antônio finalizada. A janela de transferência se abre no dia 10 de julho, daqui a 7 dias. O Flamengo já pode anunciar aí, né? Com a atual diretoria, é comum um fato do clube trazer jogadores meio de ano. Foi assim em 2019, por exemplo, quando o Flamengo trouxe o Rafinha e Felipe Luiz, Gerson, Pablo Mari. Em 2022 chegaram Everton, Cebolinha, Eric Pulgar, Arturo Vidal, Guilherme Varela, né? E o Flamengo mais uma vez aí viajando nesse mês de temporada aqui no Brasil, né? Início lá na Europa, para buscar reforços e contratações. Mas 3
Sei não, hein? Acho que tem que ser mais pelo menos uns 4 ou 5 aí. Ataque tem que ser reforçado. Lateral, o Flamengo precisa de muito. Precisa de mais um não, eu diria que até 2 laterais direitos, né? Apesar do Wesley tá, assim, eu não confio muito no Wesley não, enfim. Coloca a sua opinião nos comentários. A coluna do Fla traz aqui informação e o Sport Center também hoje noticiou 99% de chances de Gabigol jogar no Palmeiras. E aí teve a situação que o Thiago Asmar, o pilhado, trouxe, né, que talvez não saia agora, mas saia no final do ano, porque talvez o Palmeiras não queira pagar lá uma quantia para o Flamengo para liberar o Gabigol agora e ter ele por meio ano, no caso, né, pagar ele para ter ele por meia temporada, sendo que no final do ano ele pode ir de graça, paga só a luva pro jogador. Então talvez seja mais interessante para o Palmeiras pagar direto pro Gabigol do que pro Flamengo e botar dinheiro no caixa do rival, né? Tem essas situações aí no mundo do futebol também. Coloca a sua opinião nos comentários, já se inscreva, aciona o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.